Sempre quando a gente conhece alguém, a gente já faz logo os nossos julgamentos e tira as nossas conclusões. Isso é completamente normal. Só que, além da gente tirar as nossas próprias conclusões, a gente já condena com base no que a gente já pressupôs. Eu acho que isso traz grande dificuldade para as relações. Se a gente for pensar que muitas vezes a gente pode acabar não gostando de uma pessoa, ou acaba tomando decisões numa relação com base no que a gente já pressupôs. Isso é até uma questão que o ser humano tem, que tem origem na preguiça, ao meu ver, que é muito mais fácil a gente já tomar uma decisão com base no que a gente pressupôs. Então eu já condeno a outra pessoa, eu já penso que ela é exatamente da maneira como eu realizei na minha cabeça, ou acho que ela vai pensar exatamente da maneira como eu pressupus. E aí eu vou tomar decisões com base no que eu pressupus sobre aquela pessoa. Isso realmente traz muita confusão para as relações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se você tem um relacionamento com uma pessoa e ela não quer, por exemplo, ir em lugar X. Só que daí ela não quer dizer para você que ela não quer ir em lugar X. Então, com medo de você não gostar, ela já vai tentar manipular, dizendo que lugar X é ruim e que as pessoas que vão lá não são boas. Enfim, ela vai tentar manipular você porque ela pressupôs que você não vai entender se você se disser que você não quer ir. Certo? Então ele acha que ele não pode dizer para você não quero ir em lugar X, então ele vai inventar coisas para tentar manipular e para não ter que conversar mais a fundo sobre isso. Eu acho que com esse exemplo deu para ficar um pouco mais claro. E também a gente já pensa que uma pessoa por exemplo, é uma pessoa ruim porque ela é muito reativa, ou na verdade ela tem uma dor interna para ser assim, né, muito reativa. De repente ela foi criada num ambiente muito agressivo e aprendeu a ser assim, né? Só que na hora de julgar a pessoa e já condenar, a gente não vai pensar assim. A gente já vai taxar aquela pessoa, carimbar, como uma pessoa exaltada, que é revoltada, que não é boa para se relacionar e tal, por causa do que a gente já pressupôs. Então, eu acho que tudo isso tem origem na preguiça humana, de, em vez de de pegar uma situação e enxergar de uma maneira mais ampla, a gente já coloca o carimbo da maneira como a gente pensa que é. Só que muitas vezes não é assim, né? Muitas vezes, por exemplo, aquela pessoa que tem uma resposta sempre perfeita para tudo, ou ela faz questão de manter uma imagem de perfeição sempre. Muitas vezes aquela pessoa ali ela tá escondendo alguma coisa, entendeu? E o mais honesto é às vezes aquele que tá exaltado, que é voltado com uma situação, mas ele não fez aquilo por maldade, né? Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para não carimbar, né, uma pessoa ou outra com base nos nossos pré-julgamentos. Eu acho que a questão não é nem julgar, e sim já condenar. Porque depois a gente vai querer defender essa imagem que a gente colocou na cabeça, e mesmo que seja provado que aquilo ali não é verdade, a gente já botou aquilo na cabeça, já botou que aquela pessoa é daquele jeito, e às vezes acontece uma outra situação depois que vai mostrar algo diferente e a gente vai ter uma resistência a aceitar, porque a gente tem mania de defender as nossas primeiras impressões, né? Quantas vezes a gente vê situações em que não gostava de uma pessoa no início e depois acabou vendo que era diferente, embora tenha demorado um pouquinho para enxergar isso, né?
Então eu acho que o próximo nível, né, que a gente vai passar, ainda mais na época de hoje, que está se falando muito sobre isso, vai ser que a gente vai começar a ver as situações de uma maneira mais ampla. Eu acho que pessoas da nova geração já têm uma sensibilidade maior para isso, de enxergar as coisas de uma maneira mais ampla e procurar achar a raiz de todos os problemas internos que a gente tem, né? Eu acho que a gente está abrindo um leque maior sobre isso e que talvez com o tempo tornem as relações melhores, né? E eu acho que isso deve ser uma questão de adaptação. Isso não é fácil, né? Porque realmente é uma tendência a gente já fazer isso, só que com o tempo essa preguiça vai se esvaindo e a gente vai deixar de fazer os pré-julgamentos assim tão depressa e vai começar a enxergar as coisas de uma maneira mais ampla, certo?